Sou uma trabalhadora de escritório de 40 anos que perdeu o momento certo para casar e ainda está solteira aos 40. Eu havia desistido da ideia de me casar, mas, por meio da apresentação de um conhecido, conheci Lucas, 4 anos mais jovem, e conseguimos nos casar. Meu marido é uma pessoa gentil que prioriza minhas opiniões. Para onde deveríamos ir para a lua de mel? Você mencionou que a Europa seria legal, certo? Perguntei. Mas você não disse que prefere as Maldivas? Vamos para as Maldivas, respondeu meu marido. Um dia ele me disse: minha mãe quer morar conosco. A saúde do meu pai não está boa e parece que minha mãe está achando difícil gerenciar um empréstimo. Entendo que sua mãe esteja passando por um momento difícil, mas não concordamos em viver juntos antes de nos casarmos. Você concorda? Questionei. Você está certa. Vou conversar com minha mãe sobre isso, respondeu ele. Meu marido sempre ouve minhas vontades e muitas vezes me sinto culpada por isso. Encontrar uma pessoa boa é uma alegria, mas há um arrependimento. Meu pai faleceu 3 anos antes de me casar, então não pude mostrar a ele meu casamento e tranquilizá-lo. Meu pai era um executivo rigoroso em uma pequena e média empresa, e eu o respeitava profundamente. Apesar do tamanho modesto da empresa, sua renda era boa e nossa casa era grande o suficiente para realizar um funeral. Comecei a trabalhar em um escritório, ganhando uma compreensão mais profunda dos desafios do trabalho, o que aumentou minha admiração por meu pai. 2 anos após o casamento, minha mãe também faleceu. Funerais geralmente não são realizados em casa, mas o da minha mãe foi. Durante o funeral, ele sempre cuidou de mim. Verdadeiramente, tive a sorte de ter encontrado um marido tão bom. Foi então que minha sogra, Vilma, chegou dizendo: meus sentimentos. Sinto muito por você. Obrigada, respondi. Eu não havia morado junto com minha sogra e nossas interações foram limitadas, mantendo uma distância razoável. No entanto, durante o funeral da minha mãe, eu vislumbrei sua verdadeira natureza. Após o funeral, minha sogra se aproximou de mim. Embora não fosse incomum ela me procurar, sua expressão tinha um tom estranhamente alegre. Agradecemos muito pela sua assistência durante este funeral. Graças a você, conseguimos completar a cerimônia sem problemas, ela expressou agradecida. Em seguida, acrescentou: o funeral acabou, não é? Chega de formalidades. Comentando sobre a grande dos meus pais, ela fez menção de entrar em cômodos que não foi convidada. Então eu disse: sogra, espere um momento. Sem se importar, ela entrou ousadamente. Eu disse: está tudo uma bagunça. Ignorando minhas preocupações, ela declarou: não se preocupe com detalhes. Mais importante, esta casa será herdada pelo meu filho. Eu me pergunto se devo pegar este quarto. Hesitei ao tentar esclarecer. Sogra, na verdade, sou eu quem vai herdar esta casa, obviamente. Sorrindo, ela respondeu: eu sei, seus pais não tinham outros filhos, certo? E os pertences de uma esposa são do marido, então, essencialmente, esta casa pertence ao meu filho, não pertence? Suspirei, questionando a validade de sua afirmação. Alegremente, ela acrescentou: a partir de agora, vamos nos dar bem. Vou transformar este quarto no meu quarto. Preocupada, perguntei: isso significa que vamos morar juntas? Sem hesitação, ela respondeu: exatamente. Eu decidi. Com uma casa tão bonita e espaçosa, seria um desperdício ter quartos vazios quando 2 pessoas podem morar aqui. Infelizmente, minha mãe havia falecido recentemente, e ainda assim minha sogra fazia tais afirmações. Fui ficando cada vez mais irritada, perguntando por que ela faria piadas neste momento. Justo quando minha conversa com minha sogra parecia chamar a atenção do meu marido, ele interveio. Mãe, o que você está dizendo? Este não é o momento certo para tais discussões, ele repreendeu. Minha sogra cinicamente retrucou: por que fazer tempestade em copo d'água? Firmemente, meu marido insistiu: apenas vá embora.
Ele a acompanhou para fora de casa, me pedindo desculpas. Desculpe, amor, de vez em quando minha mãe pode ser irracional. Grata pelo meu marido confiável, respondi. Está tudo bem. Obrigada por lidar com isso. No entanto, nos dias que se seguiram, percebi que a perspectiva do meu marido sobre repreender minha sogra era sutilmente diferente da minha. 10 dias após o funeral da minha mãe, enquanto as coisas se acalmavam um pouco, decidimos discutir o destino da minha casa. Este apartamento é apertado. Não devemos voltar para a casa dos meus pais? Eu sugeri. Concordando, ele acrescentou: sim, você está certa. Com mais pertences e a possibilidade de ter filhos, é melhor do que apertar neste apartamento pequeno. Então, ele concluiu: então devemos começar a nos preparar para a mudança. Eu tinha um assunto urgente para discutir sobre isso. Qual é o problema? Perguntei. Ele hesitou antes de revelar. Considerando a casa espaçosa e todos os quartos vazios, pensei que talvez meus pais pudessem se mudar para cá conosco. Perguntei se ele está realmente sugerindo que vivêssemos juntos com seus pais. Recentemente, tenho percebido uma mudança no meu marido, apesar de pensar que ele priorizava minhas opiniões. Agora, me pergunto se ele é apenas um submisso. Sua concordância com os pedidos da minha sogra e sua sugestão de vivermos juntos me fazem questionar sua verdadeira posição, apesar das minhas repetidas objeções à coabitação. Ele persiste, parecendo priorizar ela sobre mim. Eu não disse várias vezes que não vamos morar juntos? Lembrei ele. Ele respondeu dizendo: mas mamãe continua insistindo nisso. Mas durante o funeral, você a repreendeu, não foi? Você se pronunciou por mim. Sim, eu estava chateado com ela entrando na casa, mas isso não significa que eu seja totalmente contra morar juntos. Eu apenas achei que uma decisão tão importante não deveria ser tomada casualmente naquele momento, respondeu ele. Apesar de concordar comigo, ele parece mais inclinado para minha sogra. Além disso, ele evita tomar decisões definitivas, mantendo uma certa distância, talvez inconscientemente acreditando que permanece neutro. Pessoas assim podem ser difíceis, convencendo-se de sua neutralidade e habilidades de tomada de decisão. É frustrante. Eu me oponho a viver com alguém que invadiu a casa dos meus pais no dia do funeral e sugeriu viver em um quarto específico. Não vou aceitar isso. Por favor, transmita isso para sua mãe, eu insisto, eu disse. Ele respondeu: por que você parece tão incomodada com isso? Tudo bem, vou contar a ela, respondeu ele. Embora mentalmente preparada para a possibilidade de morar com meus sogros quando nos casamos, testemunhar o comportamento da minha sogra durante o funeral da minha mãe mudou minha perspectiva. Viver juntos na casa querida que meu pai construiu agora é impensável, especialmente considerando a falta de assertividade do meu marido. Quando ele transmitiu minha oposição à ideia, minha sogra protestou diretamente, ligando para mim. Por que você está negando essa possibilidade quando há uma casa tão espaçosa? Agora você é a esposa do Lucas, e o pai dele e eu somos seus sogros, certo? Por que essa negação em morar conosco? Eu reiterei minha recusa à ideia e ela me acusou de abandoná-los, me lembrando dos motivos que meu marido havia compartilhado. Apesar de sentir pena pela saúde do meu sogro, que tinha problemas de mobilidade, não posso ignorar a possibilidade de tudo relacionado a ele ser empurrado para mim se vivermos juntos. Poucos dias depois de minha sogra me rotular de sem coração, meu marido me surpreendeu rearranjando a sala de estar, movendo móveis para criar espaço. Intrigada, perguntei: o que você está fazendo? Isso é para guardar caixas de mudança? Ele respondeu: não, estou planejando criar espaço para 2 camas aqui. A menção de 2 camas me encheu de apreensão e cautelosamente perguntei: estamos esperando visita? Para meu desgosto, ele respondeu: não, meus pais estão se mudando hoje. Mesmo antes da mudança real, percebi que, apesar das minhas objeções, meu marido e minha sogra estavam forçando essa ideia maluca.
Por que isso está acontecendo? Perguntei, sentindo uma crescente frustração. Ele explicou. O contrato deles está vencendo, então decidimos que eles se mudariam para cá por enquanto. Aqui será apertado para 4 pessoas, eu disse. Mas estamos nos mudando em breve, certo? Apenas aguente por um tempo, insistiu meu marido. Angustiada, reiterei. Não é isso que eu quis dizer. Por que isso está em discussão? Eu já disse antes que não quero morar com alguém que invadiu a casa dos meus pais no dia do funeral e sugeriu viver neste quarto. Bom, a partir de agora, estaremos morando juntos, então, por favor, se dê bem com todos, disse ele. Irritada, questionei. Por que você prioriza tudo o que sua mãe diz? Ele esclareceu. Não é sobre priorizar ela. Eu ouço as opiniões de ambos e tomo uma decisão. No entanto, meu marido, um homem bom quando se tratava da minha sogra, parecia ter caído em sua estratégia, inconscientemente influenciado por ela. Ele acreditava estar tomando decisões independentes. Eu costumava vê-lo como gentil, mas quando emparelhado com minha sogra, ele se tornava difícil, me forçando a morar com meus sogros. Enquanto recebíamos meus sogros em nosso apartamento apertado, minha sogra começou a reclamar das condições de vida. No entanto, meu sogro César parecia educado, e parecia que não seria problemático, mas sinais sutis indicavam que ele estava seguindo a liderança da minha sogra, tornando-se outro fardo. Dias depois, minha sogra exigiu que eu comprasse medicamentos. Frustrada, me perguntei por que ela tomava decisões sem me envolver na conversa. Por menor que fosse, isso levantou preocupações sobre possíveis imposições futuras. Viver juntos parecia insustentável. Com meus sogros se preparando para se mudar para a casa dos meus pais, decidi tomar uma ação preventiva. Enquanto minha sogra expressava empolgação com a mudança para a casa espaçosa, iniciei preparativos nos bastidores, determinada a proteger a casa dos meus pais. Após cerca de 10 dias sem incidentes, revelei minha decisão de renunciar à herança, entregando a aprovação oficial do tribunal. Expliquei que a casa tinha um valor sentimental imenso, e eu não suportaria vê-la vivendo lá. Decidi deixar a casa, preservando-a como uma bela lembrança no meu coração. Minha sogra repreendeu. Você está ficando louca? Mesmo que você a estivesse deixando, poderia tê-la vendido por dinheiro. Por que abandonar a casa? Eu expliquei calmamente que, mesmo que a vendesse, ela apenas dependeria desse dinheiro. Pensei que seria mais claro se eu simplesmente não tivesse nada. Ela retrucou. Nós nos mudamos do nosso lugar anterior para viver naquela casa, sabe? O que você está fazendo? Como vai compensar isso para nós? Firme, mantive minha posição. Eu tenho consistentemente negado essa ideia. Sem uma discussão adequada, você a impôs a mim. Então, tomei uma decisão firme, disse eu. Tanto meu marido quanto minha sogra pareceram perplexos ao descobrir sobre minha renúncia à herança. Seus rostos perderam a cor e ficaram sem palavras. Meu sogro parecia perplexo ao observar os dois. No entanto, eu não ia recuar. Lucas, eu tenho pensado em pedir o divórcio. O que você acha? Meu marido gaguejou dizendo. Divórcio? Minha sogra interveio. Lucas, você deveria se divorciar imediatamente dessa mulher ridícula. Eu esperava que minha sogra fosse pressionar meu marido para se divorciar de mim, querendo confirmar se meu marido poderia tomar uma decisão independente nesse momento crítico. Sua resposta ainda estava pendente, mas minha decisão de prosseguir com o divórcio estava clara. Está bem, divórcio é a única opção, retrucou minha sogra. Meu sogro interveio. Lucas, não há o que fazer. Sua mãe insiste. Bem, parece que você também quer um divórcio, e talvez isso seja o melhor, disse meu marido. Mesmo em decisões insignificantes, meu marido e meu sogro continuavam sendo capachos da minha sogra. E agora as palavras do meu marido faziam parecer que ele mudou de opinião por minha causa. Muito bem, declarei, vamos prosseguir com o divórcio. Vou me mudar com pertences mínimos. Passei a noite em um hotel barato,
pois assuntos urgentes me aguardavam no dia seguinte. Tirei meio-dia de folga do trabalho e fui ao tribunal. Alguns dias depois, minha sogra me ligou exigindo respostas. O que está acontecendo? Parece que a casa está se tornando sua. Ah, você descobriu pelo processo de divisão de herança. Sim, essa casa é minha, respondi. Você falsificou documentos e nos enganou, ela exclamou. Calmamente refutei. Por que eu falsificaria documentos destinados à apresentação ao tribunal? Eles são genuínos. Então, por que a casa está se tornando sua, quando você deveria renunciar à herança? Perguntou ela. Bem, logo após isso, retirei prontamente o pedido. Renunciar a uma herança é difícil uma vez aceito, mas leva cerca de um mês para o pedido de renúncia ser aceito. Período durante o qual pode ser retirado a qualquer momento, respondi. Os documentos que mostrei à minha sogra não eram relacionados à aceitação, eram da fase de solicitação. Intencionalmente. Fiz com que eles acreditassem que eu havia desistido da casa e os confrontei com a perspectiva do divórcio para avaliar suas reações e decidir meus próximos passos. Eu não esperava que a mentalidade da minha sogra mudasse, mas esperava que meu marido reconsiderasse e expressasse que não queria o divórcio. Se ele dissesse que não queria o divórcio, eu planejava repensar e explicar posteriormente sobre a casa. Então, a casa continua sendo sua, não é? Como foi adquirida antes do divórcio, está sujeita à divisão de bens, certo? Em tais casos, vocês dois deveriam dividir o dinheiro da venda dela. Minha sogra parecia determinada a extrair o máximo possível. Reconhecendo que a casa não seria dela, eu já havia previsto isso. Se a casa fosse adquirida em conjunto, seria considerada propriedade. No entanto, é um ativo único adquirido por herança, isento de divisão de bens. Infelizmente, ativos específicos assim não são elegíveis para divisão, eu expliquei a ela. Ela então persistiu. E o dinheiro que viria para o Lucas através da divisão de bens? Respondi calmamente. Nós só estamos casados há alguns anos, então não há nada demais. Talvez apenas o carro, embora ainda haja um empréstimo pendente nele. Acusando-me de egoísmo, ela me chamou de sem coração. Estou protegendo aquela casa porque ela guarda preciosas lembranças dos meus pais. Não quero pessoas como você vivendo lá. Se tiver mais reclamações, consulte um advogado. Eu disse isso e desliguei. Após a ligação com minha sogra, o processo de divórcio progrediu suavemente. Presumivelmente, ela instigou meu marido a acelerar o divórcio. Independentemente disso, o divórcio foi finalizado e eu estava livre do fardo de lidar com meus ex-sogros. Senti um senso de alívio, como se tivesse protegido com sucesso a casa do meu pai de danos. Depois de me mudar, meus ex-sogros passaram um tempo no apartamento onde meu ex-marido e eu costumávamos viver. Apesar de uma pessoa a menos, o pequeno espaço provavelmente parecia apertado. Minha ex-sogra explorou novas opções de moradia, mas a idade deles apresentou desafios na aprovação de solicitações de aluguel. Consequentemente, meu ex-marido optou por alugar uma casa menor para eles. Embora fosse uma casa, o aluguel provavelmente fosse mais alto do que o do apartamento. Ele também assumiu a responsabilidade de sustentar seus pais. Meu ex-marido enfrenta uma vida desafiadora pela frente. Inicialmente animada com a mudança para a grande casa que meu pai deixou para trás, minha ex-sogra agora se contenta com uma casa consideravelmente menor, provavelmente deixando-a desapontada. Quanto a mim, embarquei em um novo capítulo na casa que meus pais me deixaram. Ela irradia calor como se meus pais ainda estivessem presentes. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que foi enganada pelo marido que disse que ia viajar a negócios e foi viajar com a amante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!